Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Não, o tio Spook não tá mais branco do que o normal. Eu só estou aproveitando a luz do sol, do céu, a claridade do dia para poder gravar para vocês. Hoje são quase 1h da tarde, consegui um tempo aqui, pelo menos está quieto, os vizinhos não estão fazendo batucadas ou arrumação e tudo mais, então fica mais fácil para a gente poder gravar e eu adiantar os vídeos dos próximos meses. Sim, eu gravo geralmente há 1 a 2 meses antecipados para poder publicar no canal. Porque eventualmente vem sempre uma notificação de uso indevido de áudio ou o YouTube enche o saco. Então a gente já antecipa qualquer tipo de riscos sobre isso. Então hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do quê? De responder aos inscritos e nós vamos tirar dúvidas sobre os vídeos publicados no canal. Lembrando, não adianta me mandar dizendo, tio Spook, meu cachorro tá vendo algo, você pode me dizer o que é? Eu não trabalho com vidência, eu não consigo dizer o que o seu cachorro está vendo, ou se é que ele está vendo alguma coisa. Geralmente os cachorros, eles ficam ali procurando bichinhos na parede, coisas desse tipo, e não necessariamente estão vendo seres do mundo espiritual. Então é difícil a gente trabalhar com vidência, eu não consigo, não tenho essa habilidade, tá? Mas independente disso, vamos tratar sobre a temática, ou seja, os vídeos publicados no canal e os questionamentos que vocês fizeram. Fabrício Souza, boa madrugada, Rodrigo. Eu fiquei até as 4h da manhã ontem, levantei, eram 9h30. Meu nome é Fabrico, tá escrito Fabrico. De ser Fabrício, né? Primeiramente, parabéns pelo conteúdo que me fez despertar para a verdade. Verdade é relativa, né? A verdade ela é pontual dentro de um momento da sua vida. A verdade ela é dinâmica, ela sempre vai estar mudando. A verdade da época que eu comecei os estudos sobre espiritualidade era uma coisa. Hoje, com muitos estudos, com pessoas fazendo pesquisas, trazendo realmente mais informação, a verdade ela vai sendo mudada ou ajustada de acordo com diversos outros pontos de vista. Bom, vou tentar ser direto. Desde que comecei a assistir e a compreender com seus vídeos, tenho ficado muito indignado quando vejo aqueles canais do YouTube, tais como inventando histórias, criando manifestações fakes, aparições fakes, usando K2, X-Spirit Box, sendo que nada disso funciona. Me dá uma raiva quando eu os vejo falar que o espírito se comunicou pelo X-Spirit Box, dentre umas coisas fakes que fazem. Minha dúvida é o seguinte, o mundo espiritual irá cobrar de cada um deles por afetar tanto assim a espiritualidade, a sua imagem? Agradeço desde já. Se puder, responda em vídeo. Obrigado. A ideia é essa, né, Fabrício? Responder em vídeo, ou Fabrico, né? Vamos lá. Você quer saber a minha opinião real sobre... Não quer saber sua opinião real, então deixa quieto. Vamos lá. O que acontece? Sabe, gente, existe uma coisa chamada entretenimento. O que Hollywood faz? Porém, se vocês forem pegar os vídeos de Hollywood como O Exorcista, Amityville, Poltergeist, existem maldições que aconteceram nas gravações no set de filmagem e muitas pessoas foram cometidas por acidentes. Claramente existe uma coincidência, mas quando essa coincidência afeta um grupo de pessoas envolvidos em um projeto, a gente começa a ficar com receio, falando, não, então existe alguma coisa sim. Talvez seja pelo fato do medo, talvez seja o fato de estarem envoltos a sugestão sobre o tema. Mas mesmo assim a gente fica ressabiado perguntando, será que é real ou não? Será que pode ser ou não uma maldição envolto a isso? Se você pegar os caças, entre aspas, caça sobrenatural, ou os caça-fantasmas, né, que a gente tem hoje na internet, tirando, obviamente, a Rosa e o João, que a Rosa ela tem a habilidade de evidência que ela coloca nos vídeos e traz essa abordagem diferente desses canais, a gente vai ter certas situações que acometeram esses grupos. Foi coincidência? Vocês que acompanham mais esses grupos, tiveram acidentes? Tiveram. Tiveram percalços? Tiveram situações em que a coisa ficou fora do controle, algumas doenças apareceram, alguns acidentes surgiram,
alguns problemas pessoais começaram a ficar maiores. Sim. Então a gente está dentro de um grupo de informações que remete a acreditar que qualquer pessoa que utiliza-se de espiritualidade de uma forma enganosa está sujeito a, entre aspas, uma maldição espiritual. Possivelmente. Veja, muitas pessoas que distorceram ou deturparam a espiritualidade tiveram suas vidas comprometidas. Muitas pessoas na história que se utilizaram de discursos falhos tiveram suas vidas comprometidas. Não conseguiram manter-se ali dentro desta, entre aspas, verdade e foram condenados pelos seus atos. Ou pela justiça dos homens, ou pela ação kármica, ação e reação pelos seus atos. A gente tem que entender o que é espiritualidade e passar a respeitar a espiritualidade. Entender como a espiritualidade ela pode ser utilizada para benefício, não somente, obviamente, daquele que propaga essa espiritualidade, porque existem benefícios que você pode utilizar-se desses meios espirituais, seja questões financeiras, no sentido de se você está fazendo um trabalho nobre e justo, você vai ter benefícios trazidos por esse trabalho nobre e justo. Você entra em meios que pode ser utilizado como terapias alternativas e direcionar isso para poder continuar trabalhando em prol dos demais, tendo seu alimento pelo seu ofício. Ok. Existem pessoas que realmente direcionaram esforços para poder ajudar e seguiram um caminho nobre dentro da espiritualidade, mas a grosso modo, a maioria das pessoas que utilizam-se do entretenimento como uma forma absoluta da verdade e questionam a espiritualidade real, advinda de outras pessoas, elas vão ser julgadas sim. Talvez não pela lei dos homens, porque a justiça em si, ela não trabalha com... você não tem delegado assistindo o YouTube para predeterminar se o cara está fazendo a verdade ou não, né? A justiça, ela trabalha com outras ferramentas. E essas outras ferramentas, ali, até ser julgado um caso desse tipo, pode levar anos, né? Mas existe ação e reação. Então, na hora que você entra dentro deste entretenimento, querendo ali se justificar por uma falsidade espiritual, você vai sim ser condenado por isso. Vai entrar num estágio de acidentes, de loucura, de insanidade, de arquétipos que você cria. Cara, assim, eu já vi muita coisa no YouTube, hoje eu não assisto mais esse tipo de coisa, tá? Eu fico longe desses conteúdos, eu procuro não mais analisar canais de caça-fantasmas, entre aspas, no Brasil, tá? Porque é completamente falho aquilo que a gente realmente acredita. Eu prefiro pegar vídeos de exploração urbana, como Explore Josh e outros canais, que realmente vão em lugares inóspitos que eu não tenho acesso, e eu consigo trazer essas informações para entender o que existe em termos de consciência mesmo dentro desses ambientes. Seja as formas de pensamento ou aqueles que você chama de obsessores, que tanto mundo gosta de entender o que são esses obsessores, que na verdade são consciências de pessoas falecidas que ficam aqui perdidas e ficam vagando dentro desses ambientes tentando achar uma saída. Eu prefiro do que ficar especulando o cara que usa K2, Spirit Box, usa pêndulo, usa sistemas de radiestesia para tentar se justificar ali, dizendo que está sentindo um espírito, está vendo um espírito ou está documentando algo. Para mim não traz nada. Então eu nem critico, nem falo mais nada, sabe? No passado eu era muito mais escroto com relação a isso. E falando abertamente, eu era mesmo. Por quê? Porque eu tentei cagar regra sobre um sistema que não tem o porquê cagar regra. Hoje eu não cago mais regra, eu não quero mais saber disso. Cada um faz o que quer, cada um busca o entretenimento ou a verdade que realmente atende a sua expectativa nos dias de hoje. Sabe, a gente tem 880, tem pessoas que são completamente racionais e tentam justificar a espiritualidade por meio de leitura fria, leitura quente, leitura morna, leitura teu cu, a buscar canais que são tão radicais dentro da espiritualidade que ficam criando por meio daquelas roupas de chroma key verde, e a gente já demonstrou como é que é feito isso,
efeitos poltergeist dentro da sua casa só para chamar a notoriedade na plataforma e ganhar visualização e assim grana. Então o cara bota aquela roupa de chroma key, fica arrastando a cadeira e na hora de editar o vídeo, ele usa ferramentas do Adobe Premiere ou do Final Cut, sei lá, tem aquelas coisas de efeitos de chroma key que você consegue tirar aquela imagem do cara usando a roupa verde e fazer com que só o que a câmera realmente interessa para a câmera ela pode utilizar, né? E isso a gente já viu. Então a internet, cara, virou um negócio meio que terra de ninguém. Sei lá, em 1980, 1990, quando não existia esse boom da internet, como a gente vê hoje, né? Você tinha realmente, vamos dizer assim, mais notoriedade em pessoas físicas reais, livros escritos, palestras, pessoas que iam até o Oriente, traziam realmente informação e faziam pesquisa sobre o tema. Hoje qualquer um com um K2, um Spirit Box, sai cagando regra na internet e ganha grana. O que interessa para as pessoas não é passar uma espiritualidade saudável ou ensinar as pessoas, até porque a maioria desses canais não tem conhecimento espiritual e muito menos espiritualidade. Eu já falei que evangélico procurando fantasmas é criminoso. Eu nunca vi pessoas que são evangélicas saindo caçando fantasmas. Eu queria saber a opinião dos pastores das igrejas desses caras, o que eles acham. Então é tudo muito condenável, mas cabe a vocês, inscritos do canal, cabe a vocês que estão assistindo esse vídeo no YouTube, vocês que têm bom senso, arbitrar. Quem dá audiência são vocês, quem procuram esses temas são vocês. Eu mesmo fico assistindo coisa de airsoft que eu gosto, fico estudando música, então eu pego muita lição de partitura, de tablatura, eu fico fazendo outras coisas, sabe? Outro dia mesmo eu estava participando da live do Dalai Lama. Então, assim, quem procura esse tipo de informação são vocês. Quem tem que fazer juízo de valores são vocês. Eu não vou mais cagar regra no YouTube. Everton Souza. Olá, tio Spook, sou Everton. Que bom. Gostaria de saber se você voltou na sua antiga casa da infância e se você viu novamente a criatura com os olhos vermelhos. Obrigado. Everton, a casa foi vendida. Eu não tenho acesso à casa. Eu saí de casa... Eu devia ter uns 30 anos de idade na época, quando eu saí de casa. Naquela casa, então, morava minha irmã, meu irmão e meu pai, tá? Houve a venda da casa, meu pai teve uma proposta interessante, vendeu a casa, colocou meu irmão e minha irmã para morar juntos, meu pai foi morar em outro lugar e a casa foi vendida. Eu já estava morando sozinho, então eu não tive nada a ver com o processo, eu não vi a venda da casa. Eu fiquei só sabendo quando meu pai me comunicou por telefone dizendo a casa foi vendida. Obviamente partiu meu coração, porque aquela casa tinha material suficiente para a gente poder gravar e trazer mais informações sobre o mundo espiritual e justificativas sobre a minha infância. Por quê? Uma coisa é você ver espiritualidade quando você tem 6 anos de idade. Outra coisa é você ver espiritualidade com uma bagagem de 30 anos de estudo inserido dentro de um contexto no qual você consegue determinar os fatores e os fenômenos que aconteceram a partir dos 6 anos de idade morando naquela casa. Hoje, eu não consigo ter acesso a essas informações e não consigo voltar a casa porque ela foi vendida. Eu não posso bater lá na porta dizendo, oi, você conhece a palavra do Spook Houses? Né? Então, assim, fica complicado, né? Eu gostaria muito de ter acesso à casa, eu gostaria muito de ver e documentar e trazer a vocês essas informações. Só que nem todo mundo quer aparecer no YouTube. Nem todo mundo cede os direitos de imagem dizendo, claro, vem cá, vamos gravar, toma um café junto, liga a câmera aí, vamos ficar conversando. Essa relação de friendship, né, vamos ser todo mundo amigo, não é real. A casa foi vendida, a pessoa comprou a casa, tá lá fechadinha dentro da casa, não quer mostrar a sua cara para o mundo, não quer mostrar a sua existência para o mundo. Eu sei que ele reformou a casa, porque eu cheguei a passar perto lá da rua, anos depois, acho que foram foi uma década depois. Quando me mudei novamente, mudei 2 vezes de apartamento, né? Eu fui morar num apartamento perto da casa. Então, eventualmente, eu passei na porta e vi que o cara tinha reformado a casa toda. Eu falei, porra, tudo bem, mas eu gostaria muito de ir lá e ter de novo essas impressões, ver o que sobrou.
entender, talvez por meio dessa clarividência ou por meio das percepções reais, o que aconteceu comigo naquela infância. Lembrando, os relatos que eu trago são decorrentes a uma criança de 6 anos de idade crescendo e convivendo com um mundo espiritual que eu desconhecia naquela época. Então, é a ótica de uma criança dentro de uma casa com fenômenos ocorrendo. Eu, Rodrigo, hoje, aos 45 anos, tenho uma visão completamente diferente sobre o que aconteceu, mas, de novo, eu preciso estar inserido naquele contexto para determinar realmente, olhando os ambientes, o que houve. E, infelizmente, o cara não vai abrir a porta. E eu concordo, ele não tem que abrir a porta para uma pessoa estranha dizendo, porra, você é aquele cara que morou aqui e tal, mas eu não sei quem é você, eu não sei sua índole, eu não sei nada a seu respeito. Então fica complicado. Gostaria, mas eu não posso forçar uma situação. O YouTube é interessante, mas é uma plataforma que a gente tem que ter respeito. Não posso desrespeitar para tentar trazer conteúdo para vocês, tá? Luiz Illuminati. Orra, esse tá no nome, hein? Luiz Illuminati. Opa, beleza? Eu assisto ao seu canal e há muito tempo eu tenho dúvidas como... O senhor planeja criar uma escola? Eu realmente tenho medo de acreditar em outras pessoas, sabe? E você me parece bem convincente. E também não sei se sou médium, mas tenho alguns relatos de chegar em casa e começo a me sentir mal, como se sentir observado, o desespero de sair de lá o mais rápido possível. E às vezes eu até vejo alguns vultos, mas não acho que isso significa algo médium. Espero que leia. Luiz, vamos lá. Mediunidade é uma habilidade desenvolvida dentro de centros espíritas. Em sua maioria, centros espíritas kardecistas, de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Ela não se aplica a nenhuma outra crença. Não existe mediunidade no hinduísmo, mediunidade no budismo, mediunidade no cristianismo, mediunidade no judaísmo ou qualquer outra religião. O que você vai ter são doutrinas criadas, que é como doutrina espírita, que vai lhe ensinar habilidades e desenvolver capacidades para que você possa atuar dentro do campo espiritual. Isso é chamado de mediunidade. Não se nasce médium. Da mesma maneira que não se nasce médico, não se nasce engenheiro, não se nasce com essa habilidade já desenvolvida. Você vai desenvolver mediante vamos dizer assim, as suas limitações. Ou seja, tem pessoas que têm certas limitações, seja na crença, ou mesmo limitações em consciência, na mente, nas emoções, para poder lidar com o mundo espiritual. Na hora que você entra dentro do conceito de mediunidade, você vai desenvolver e vencer essas limitações para poder atuar e trabalhar dentro das casas espíritas. Somente isso, ok? Então você não é médium. Você deve ser simplesmente uma pessoa que possui uma pequena sensibilidade, no qual deve ser direcionada a uma finalidade. Caso contrário, você só vai ser uma pessoa que possui uma sensibilidade e mais nada. Sobre a criação de escolas, não criarei nada. Eu não dou aulas, não ensino, não dou cursos, não propago ensinamentos com os quais eu comprei, estive em sala de aula, ou seja, eu tive méritos para poder ter acesso a essas informações, os quais eu digo para as pessoas, vão atrás dos mesmos lugares que eu fui. Se vocês querem aprender aquilo que eu digo no canal, é simples. Vocês vão ter que abrir mão da crença de vocês, vão ter que deixar de ser católicos, cristãos, judeus ou mesmo espíritas e adentrar dentro de uma crença real, que é o hinduísmo e o budismo. Crenças que são antigas, que existem há mais de 2.500 anos, há 3.000, 4.000, 5.000 anos, e que vão lhe instruir sobre essas habilidades sensoriais, essas habilidades de percepção e evolução da consciência. No catolicismo vocês não vão ter isso, no judaísmo também não. O espiritismo torna-se muito limitado por ser uma doutrina que pega um popurrí de informações de outras religiões e aplica dentro de sua doutrina, que foi o que Allan Kardec fez no século XIX. Então não adianta. Eu não posso prostituir ensinamentos com os quais foram nobres e, obviamente, eu comprei, tive um investimento financeiro sobre esse tipo de educação e eu não posso tirar daquele que teve méritos em
compilar essas informações, em poder estudar e viver dentro dessas religiões e que ensina isso ao mundo. Quer aprender hinduísmo? Vai atrás de hindus. Quer aprender budismo? Vai atrás de lamas, tulcos, monges, pessoas qualificadas. E eu já falei isso no canal. Então, eu não posso, não quero e não tenho o intuito de comercializar esse tipo de ensinamento. Por quê? Por uma questão ética. Aí sempre vem um filho da puta e fala o seguinte: ah, então você é charlatão. Ah, então você está mentindo. Cara, eu estou ensinando o caminho das pedras, da onde eu peguei essas informações. Se eu fosse um charlatão real, eu comercializava essas informações e estava rico. Mas eu não faço isso, porque eu respeito a fonte, respeito a dignidade, respeito aqueles que realmente propagam de uma maneira honesta esse tipo de conhecimento. Lembrando aquilo que eu falei anteriormente, tá? A gente não tem o intuito de prostituir esses ensinamentos, e sim mostrar às pessoas o caminho das pedras. Isso existe dentro do budismo, isso existe dentro do hinduísmo, que são as duas únicas religiões que eu vi realmente ensinarem sobre clarividência, ensinarem as habilidades, como desenvolver as práticas, os pranayamas, os asanas, toda a prática real de como expandir a consciência, como poder abrir os corpos de energia, como sentir os corpos de energia, como desenvolver essas percepções. Só que são estradas que você vai tomar 20, 30, 40, 50 anos. A questão é, hoje as pessoas não dão o tempo certo para o seu aprendizado. Elas querem a espiritualidade em sim, miojo. Ou seja, em 3 minutos eu já quero ver espírito. Em 3 minutos eu quero sentir energia. Em 3 minutos eu quero ser um clarividente, se é que eu já não sou. E isso é a banalização da religião e, obviamente, a superficialidade do ser humano. Ou você é uma coisa ou você não é ninguém. E eu acredito que a maioria seja ninguém. Porque para você ser alguma coisa, você tem que investir tempo, dinheiro, tem que aprender a abrir mão de sua crença e respeitar o que está sendo ensinado. Em grande maioria, ninguém tem ou faz esse tipo de coisa. Dinheiro é uma coisa hoje que está escasso. As pessoas preferem gastar com um PlayStation 5, um Xbox One lá, sei lá, eu não acompanho videogames, não sei em que nível que nós estamos do Xbox, mas todo mundo prefere comprar um videogame, tentar uma carreira de youtuber, sair por aí fazendo gameplay ou fazendo idiotices na internet, vive na banalidade, na futilidade, na superficialidade. Ninguém quer abrir mão das coisas para poder investir junto a uma educação espiritual, junto a uma religião, estar ali sentado do lado de um lama e ficar um dia inteiro escutando ele falar sobre teorias, sobre Yogacara, Madhyamaka, o eu, o não eu, sobre vacuidade, sobre milhões de assuntos filosóficos sobre a questão do budismo ou do hinduísmo. As pessoas não querem. Elas preferem ficar em casa jogando videogame. Elas preferem ficar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Elas preferem gastar tempo nessas futilidades, ao invés de estudar. E aí, quando surgem pessoas com um discurso religioso mais intenso ou com algo que as pessoas preferem não escutar, elas já colocam como charlatão, como mentiroso, como esquizofrênico, como o que for. Não saem da sua zona de conforto para ir procurar as informações reais. Elas preferem acreditar em suas próprias mentiras. Tudo bem, na próxima vida quem vai nascer como um burro são essas pessoas. Quem vai nascer comendo feno são essas pessoas. A espiritualidade, ela tá aí. Basta você ir lá, bater na porta da pessoa e falar: oi, é aqui que é o templo budista? Eu gostaria de entender como tudo é feito. Como surgiu o budismo? O que é o budismo? O que nós temos dentro do budismo? Existem escolas tradicionais do budismo, como o Theravada, que são monásticas e que pregam mais essa ideia do cara ficar enclausurado, do cara realmente fazer suas práticas ali dentro de um ambiente monástico fechado, bem como existe um budismo mais esotérico, um budismo místico que advém do hinduísmo, o qual surge o Siddhartha Gautama, que foi o alicerce dentro desta religião. Independente porque existem outros budismos com outros líderes e com outras vertentes ou viés, o budismo tibetano, por exemplo, ele advém do hinduísmo. Engraçado, o Siddhartha Gautama foi quem? Um hindu.
Então, assim, a gente tem que buscar na fonte das informações o que realmente está por detrás desse conhecimento. E aí sim escolher, dizendo, aqui é o budismo que eu quero. Eu passei por 3 diferentes budismos. Esses 3 foram muito legais numa época, eu realmente vivenciei muito, de maneira intensa, esses budismos, tá? E achei muito legal, né? Então, eu fui primeiro na Kagyupa, fiquei 6 anos fazendo as práticas da Kagyupa, depois eu fui para Nimpa, da Nimpa eu fui para Gelupa, então eu andei dentro dessas 3 linhagens. Essas 3 famílias me ensinaram muita coisa, né? Essas 3 linhagens me ensinaram muita coisa, gosto bastante. Hoje eu pratico mais a Gelupa do que realmente a Kagyupa. A Nimpa, eu acho que 15 a 20% das minhas práticas ainda estão relacionadas à Nimpa. Então é assim, basta vocês saírem de casa e tirar a bunda da cadeira e procurar. É simples assim. Eu já ensinei o caminho das pedras, só acho chato que as pessoas ainda insistem em ficar perdendo tempo entre o Facebook, as redes sociais, entrar em grupinhos de budismo, do que realmente ir atrás do budismo do dia a dia, o budismo que você bate na porta do templo lá e fala com o cara. É isso que me deixa chateado. Cauê Oliveira. Olá, tio Spook. Eu queria saber se é verdade que a clarividente não consegue incorporar entidades. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Honestamente, deve ser daqueles grupos de Facebook. Da onde vocês tiram isso? Eu juro. Vamos lá. Quando eu estava inserido dentro dos centros espíritas, eu comecei a minha jornada no espiritismo kardecista, onde realmente eu aprendi o passe magnético, aprendi desobsessão, tive um acesso a uma grande informação, grande número de conhecimento, e para mim foi ótimo. Porém, ainda achei muito superficial o conhecimento espírita e as doutrinas de Allan Kardec, na qual o Livro dos Espíritos, Médiuns ou o que for, eu achei que, sendo do século XIX, ainda precisava de muitos ajustes, precisava de uma nova, vamos dizer assim, novos conceitos. Aí eu saí do espiritismo kardecista e fui para a Umbanda. Na Umbanda eu comecei a desenvolver as habilidades de incorporação e trabalhei como médium de incorporação. Eu trabalhei em várias casas aqui em São Paulo e realmente foi um período muito bom para mim. Neste período da Umbanda, eu já estava estudando magia, já estava estudando sobre outras habilidades, e a clarividência, como realmente já advém de mim, de muitas vidas passadas, eu fui criar alicerces mais fortes junto com o budismo e o hinduísmo. Dentro da Umbanda, eu já tinha essas percepções da clarividência e da clareaudiência, mas fracos, não era uma coisa tão notável quanto hoje. Mesmo assim, eu já trabalhava incorporado. Eu conseguia, por exemplo, quando estava incorporado com o Preto Velho, eu conseguia me ver ao lado do Preto Velho e o Preto Velho estando incorporado em mim. Eu lembro que aconteceu até uma situação que foi bem complicada dentro de um centro espírita. Eu trabalhei no centro espírita no Jardim São Luís. Eu estava incorporado com o Preto Velho e eu escutei o Preto Velho falando para mim: presta atenção nos atendimentos que nós vamos fazer hoje. Eu estava do lado do Preto Velho e o Preto Velho incorporado com a minha estrutura física. Veio uma criança, ela se aproximou de mim. O menino devia ter uns 9, 10 anos de idade. Falou: vô, eu queria pedir uma coisa para o senhor. E eu só escutando. Sim, pois não. Eu gostaria que o senhor fosse em casa hoje, fizesse companhia para mim e ficasse do meu lado. Aí eu, tipo, por quê? Aí o menino falou: porque meu pai é muito agressivo e meu pai, ele acabou de sair da cadeia e ele fica muito bravo e muito revoltado dentro de casa e ele geralmente espanca a mim e a minha mãe. Sem dúvida aquilo tocou meu coração. Sem dúvida. Aquilo mexeu muito comigo e me deixou impressionado com uma realidade que eu mesmo desconhecia. Então o que eu falo para vocês é, por favor, não propaguem esse tipo de, entre aspas, ignorância. Não estou chamando de burrice essa afirmação sua, mas completamente ignorante, porque isso não tem nada a ver.
Quando eu saí dos centros espíritas e deixei de ser médium de incorporação, eu lembro que eu estava numa casa que já era enorme, tinham mais ou menos 100 médiuns que trabalhavam incorporados. Eu estava não mais atuando na gira, mas sim sentado ali, esperando ser atendido pelo dono da casa, que era um caboclo. O caboclo me chamou e ele tentou puxar o caboclo que regia a minha cabeça, né, os orixás de cabeça, e ele não conseguiu mais. Na hora que ele viu que não dava mais para ter a incorporação, eu falei para ele, eu hoje estou me desligando da sua casa, porque eu estou buscando atingir um algo maior para mim. Eu estou estudando o budismo, estou estudando o hinduísmo, estou desenvolvendo habilidades que eu nunca imaginei, e eu gostaria de focar mais nisso. Então eu bloqueei o processo de incorporação, me limitando somente às habilidades de dentro para fora e não mais fenômenos de fora para dentro. E naquele momento eu parei de trabalhar na Umbanda, pedi obviamente licença, agradeci a todos os guias, a todos os mestres que me acompanharam dentro daquele processo da Umbanda, que foram dentro do kardecismo mais Umbanda 10 anos, e saí. Eu realmente larguei tudo e falei, hoje eu vou me dedicar somente aos estudos do budismo e do hinduísmo. E foi um período muito bom para mim, que você troca os ares, você troca a mente, você sai de um contexto para entrar em um outro contexto ligado a uma religião mais antiga, né? E para mim me fez muito bem. Então, não existe esse negócio. A clarividência, junto com o processo de incorporação, não tem, são fatores completamente, vamos dizer assim, você pode complementar pessoas que trabalham em centros espíritas e tudo mais, se já trazem uma bagagem do budismo e práticas dentro dessa abertura de consciência e desenvolve a clarividência, podem muito bem trabalhar em centros espíritas e utilizar da clarividência nesses ambientes. Só vai favorecer e potencializar o processo. Eu fiz o contrário. Eu levei para a estrutura da clarividência todas as percepções desenvolvidas em centros espíritas com a mediunidade. Porém, hoje eu não me denomino médium. Como eu falei, eu deixei a minha mediunidade no centro espírita. Já que é uma habilidade que foi desenvolvida lá, eu deixei lá. Eu não trago essa mediunidade para os dias de hoje. Eu trago as percepções sensoriais desenvolvidas por meio da clarividência. Ponto. Tá? Isso é uma questão minha. Eu acho mais justo trabalhar desta maneira. Rafael Freitas, eu ia ali Rafael Ferpa. Rafael Freitas. Tio Spook, primeiramente quero agradecer e muito pelo seu trabalho e já te desejando forças e boas vibrações para continuar com esse trabalho. Mas a questão é a seguinte, sou inscrito já faz um tempo de um canal de um médico chinês e trabalha basicamente através da acupuntura chinesa e pontos pelo corpo correspondente ao órgão, claro. Por exemplo, tem um vídeo sobre tosse e que ele mostra o ponto do pulmão, onde pode tocar e melhorar por hora. Minha dúvida é, será que futuramente a gente pode diminuir pelo menos 50% das drogas de hoje em dia e utilizar com mais frequência esse método de acupuntura e pontos do corpo? Agradeço desde já, e é clichê, mas sou um fãzaço de vocês. Saudações, ó mão da... Rafael, as terapias complementares, elas servem exatamente para isso, para complementar o que nós temos hoje na medicina tradicional. Vamos lá. O mundo, imagina o seguinte, trace uma linha entre a Europa e a África. Você tem o Oriente e o Ocidente, né? Tudo aquilo que acontece em termos de medicina no Oriente não é uma medicina alternativa, é uma medicina real. A acupuntura lá ela é tratada como uma medicina, tá? Existem hospitais que trabalham só com acupuntura. Esses hospitais que trabalham com acupuntura, claramente depende da escolha do paciente e não utilizar-se de drogas medicamentosas, né? Que são as drogas que a gente compra na farmácia, mas utilizar-se de métodos complementares sendo uma tradição daquele país. Tem eficácia? Claro que tem, mas depende muito do profissional que utiliza essas ferramentas, da maneira como ele utiliza e da receptividade do indivíduo, da pessoa.
Da mesma maneira que existem drogas medicamentosas que a pessoa toma e não tem efeito. Tem pessoas que têm alergia a ibuprofeno, a paracetamol, a remédios e vai buscar outros tipos de remédios genéricos ou tratamentos complementares. Existe uma banalização das terapias? Claro que existe. Por quê? Porque as pessoas exploram esse tipo de forma de se tratar as enfermidades utilizando-se do comércio disso. Tem profissionais e profissionais, tem técnicas e técnicas e tem realmente algo que traz uma veracidade dos fatos baseado nesses princípios. A acupuntura é muito eficaz e traz resultados muito bons. Eu estudei o princípio da acupuntura, porém eu nunca apliquei a acupuntura a outra pessoa, tá? Mas o princípio dos pontos de energia, os pontos relacionados àquilo que a gente sempre fala aqui no canal, bioenergia, a correlação dos pontos, órgãos, energia vital, emoções e pensamentos, ele é real, ele existe. E o que a gente faz é um princípio de acupuntura sem agulhas. Basicamente isso. Tá? Então, existe, é factível. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, em sua maioria médicos, que falam, pô, eu queria me especializar nesse tipo de coisa. Como eu faço para me especializar? É simples. Procure um acupunturista, procure institutos de acupuntura no Brasil fortes, que vão lhe dar uma instrução muito legal sobre a utilização dos rios de energia, que eles chamam, né, o Qi, Chi, Energy, a energia que realmente alimenta todo o princípio de existência do ser humano. Cara, é muito legal, vale a pena fazer, porém são anos e anos e anos de estudos, existe milhões de literatura, milhões de livros que vão lhe dar essa instrução. Parece batalha naval, é engraçadíssimo, né? Ponto tal, linha tal, ponto tal, linha tal, B12, água, tem lá milhões e milhões de pontos, eu acho genial. Porém, são estudos, cabe ao indivíduo. Muita gente não quer perder tempo com isso, muita gente não quer estudar sobre isso. É uma pena, porque vale muito a pena. E dá para substituir o uso de drogas? Bom, eu não posso afirmar realmente isso. Porém, com a terapia complementar, o desgaste que um indivíduo teria utilizando-se de substâncias químicas em seu corpo consideravelmente diminuiria, tá? Porque você está trabalhando não somente a questão física do indivíduo, mas a dependência emocional e mental de certas substâncias ou mesmo da doença. Existe a doença psicológica, a doença emocional. E quando realmente tratado de uma maneira com essas técnicas complementares, você não vai só abranger a doença física, mas você vai atingir outros corpos de energia que vão amenizar realmente aquela enfermidade. Com isso, você não vai precisar criar uma dependência das drogas químicas. Mas lembrando, isso tudo deve ser validado indivíduo por indivíduo, deve ser feito por meio de laudos médicos, observação médica e com consentimento. Muitos médicos procuram sim terapias complementares para poder ter um máximo de eficácia para sanar as enfermidades de seus pacientes. Porém, todavia, contudo, existem ainda muitos profissionais da área da saúde que, pelo fato de não confiarem no profissional que está atrás daquela prática, preferem não indicar terapias complementares. Não pela terapia, mas pelo profissional qual eles não conhecem. Muitos médicos, eles são indicados, você recebe a indicação médica para você ir, seja um neuro, seja um gastro, geralmente gastro é indicado, né? Todo mundo quer ter um gastro bom, ou seja, um médico que trabalhe toda a parte digestiva do aparelho digestivo, que a maioria das pessoas acaba tendo enfermidades. Porém, vai depender do profissional que está atuando atrás desses sistemas, tá bom? Bom, é isso. A gente vai separar as próximas perguntas que são enormes para o próximo Responder aos Inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente trabalha sempre essa abrangência. Se o Spook abre aqui o coração dele e começa a falar sobre suas experiências, as lembranças vêm. E é legal quando a gente realmente traz não somente a parte técnica do assunto da espiritualidade, mas a gente também traz esse lado de experiência, o lado emocional, para que vocês entendam realmente, por N fatores,
o que é a espiritualidade, como ela funciona e como pode ajudá-los em muitos aspectos, tá? E assim, eu agradeço muito, muito a meritocracia que vocês têm me dado, eu agradeço muito essa forma de vocês colocarem realmente as expectativas, o ouvidinho ali dizendo, poxa, deixa eu escutar a opinião do tio Spook, que já traz uma bagagem de mais de 30 anos de estudos dentro da espiritualidade, porque, cara, assim, eu vivi muita coisa. Eu peguei muitas épocas interessantes da espiritualidade, seja New Age, né, desde o ano 2000. Putz, em 1996 eu já estava dentro da Ordem Rosa Cruz, quer dizer, eu peguei uma época que estava dando o boom da espiritualidade no Brasil, muitas lojas esotéricas surgindo, muito misticismo, escolas esotéricas. Hoje, obviamente, a coisa diminuiu bastante, eu sinto falta disso, né, da espiritualidade a cada esquina, mas o que eu trago para vocês são as minhas experiências e todos os erros que eu cometi, os livros errados que eu comprei, os caminhos errados que eu segui, aquilo que eu vi dentro de centros espíritas que é válido ou não é válido. Então torna-se também um alerta para que as pessoas possam reduzir o tempo gasto de maneira errada para buscar uma espiritualidade mais assertiva, uma espiritualidade que vai ajudá-los num tempo mais curto do que você ficar pulando de galho em galho. Hoje a gente vê muito galho em galho e isso não é legal. É aquela coisa, você quer comer comida japonesa, você não vai numa churrascaria, você vai comer comida japonesa num restaurante japonês. Se eu quero aprender sobre clarividência, as percepções da consciência, expansão da consciência e entrar numa religião, eu vou buscar religiões que trazem respaldo sobre isso. Se você pega livros de escritores sobre o hinduísmo, você vai ver que são livros datados da data 3 depois de Cristo e que trazem conceitos disso. Outro dia mesmo eu estava pesquisando sobre esses livros, porra, eu peguei um livro de um yogi que o cara existiu 300 anos depois de Cristo. Ou seja, ele já trazia assuntos de clarividência, separando clarividência de vidência naquela época. Sabe, quer dizer, você já traz escolas antigas pré-védicas, jainistas, hinduístas, budistas, que trazem uma evolução sobre os temas. O que eu falo para vocês é, cara, saiam dessa zona de conforto que vocês criam para buscarem respostas. E o mais engraçado é que eu falo, não se baseiem somente em mim, naquilo que eu falo para vocês, mas vão atrás de pessoas religiosas dentro dessas áreas que vão lhe dar o respaldo, que vão lhe dar exatamente a comprovação de todas as informações que eu estou trazendo, sabe? Budismo tibetano, seja a tradição vajrayana, que tem essas informações. O Mahayana também tem escolas filosóficas maravilhosas, que trazem também muita elucidação sobre os aspectos de quem você é como ser, o não eu, a ausência do eu, né? Os conhecimentos mais filosóficos são sensacionais, sabe? Então, assim, vão atrás de informação, é sério mesmo, tá bom? Mas é isso, muito obrigado de coração por tudo aquilo que vocês têm feito pelo canal, pela minha pessoa. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamento para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí sim a questão da limpeza de casas e as análises de casa. E tudo isso é solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é devidamente cobrado, pois eu sou um profissional da área de terapias alternativas e feitos à distância. Outro ponto, quem quiser ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, doa R$8 tornando-se membro do canal e que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Bem como o sistema PayPal de doação, que encontra-se aqui embaixo o link, é só copiar, jogar no seu browser e aí vocês vão ser levados a uma página que lá vocês podem doar o valor que vocês puderem, que também nos ajudem muito aqui. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.